Olá, estamos de volta com o seu Jornal Brasil hoje, ao vivo aqui pela TV Pai Eterno. Gente, aqui em Goiás, a mãe e o padrasto de uma menina de apenas 3 anos de idade foram presos essa semana, suspeito de matar a criança a pancadas em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Tudo aconteceu na frente do irmão dela de apenas 6 anos, que também era agredido. Infelizmente, assim, esses casos não são raros. Por isso, as imagens são muito pesadas. A gente decidiu, inclusive, nem mostrar para você. Mas a gente vai conversar sobre esse tema agora com a Viviane Teles. Ela é psicóloga e vai participar agora ao vivo com a gente. Viviane, boa noite para você. Obrigado pela presença. Boa noite, obrigada pelo convite. Que tristeza esse caso, hein? O que vocês conseguiram levantar até agora? Muito triste. Este caso especificamente, ele é da cidade de Trindade. E lá eles estão fazendo todas as investigações, a criança ela foi acolhida, né, e o irmão também. Nesses casos, o que tem que ser feito é retirar a criança do contato com os agressores, mesmo que esses sejam os cuidadores. E o que normalmente, por exemplo, claro que você tem contato com muitos outros casos, e aí eu quero falar de outros casos também, quando um pai ou a mãe agride, tortura o filho, o que eles alegam na delegacia? Na delegacia, eles alegam os mais diversos fatores, as mais diversas variáveis em relação a isso. Porém, a gente entende, né, na lida com o crime em desfavor de crianças, a gente entende que os agressores, ao realizar um crime em desfavor de crianças, eles se utilizam de uma tomada de decisão. Eles decidem fazer isso. E a violência física, Judefá, ela é uma violência que ela aumenta com o tempo, a intensidade, né, ela aumenta com o tempo, e a repetição também aumenta com o tempo. Ou seja, essa criança ela fica cada vez mais exposta ao contexto de violência quando os cuidadores são violentos. A gente fala que a violência ela começa no pensamento, né? Pessoas violentas são violentas também no pensamento, na forma de se direcionar às pessoas, na forma de lidar no dia a dia dela. Então, pessoas violentas, agressores, a gente pode identificar isso no dia a dia dele. Pois é, eu quero até falar de um outro caso que ontem a Polícia Civil aqui de Goiânia divulgou, o caso de uma criança de 2 anos brutalmente torturada. E aí eu faço aquela pergunta, o padrasto e a mãe se uniram para bater nessa criança de apenas 2 anos de idade, não é? É revoltante um negócio como esse, né? Se ele batia, ela consentia, né? No crime, se você falta ou permanece omisso, você também comete o crime, né? Então, se ele tinha esse tipo de comportamento com os filhos que não eram dele, ela permitia de uma certa forma. Agora, nesse caso... o consentimento. Tá. Essa criança, 2 anos de idade, brutalmente torturada, como é que vai ser a cabeça dela no futuro, quando ela crescer? Jodevá, para isso, a lei, a 13.431-17, que entrou em vigor em 2018, que ela estabelece o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Para você ter ideia, a gente tinha já o estatuto desde 1990 e não tinha nada em relação a crianças vítimas. A legislação ela é muito atual, e porém ela é muito nova também. E ela faz uma previsão de que crianças passem por perícia psicológica nas delegacias, com a finalidade de um bom prognóstico. Ou seja, quando a gente tem um quadro clínico com um bom diagnóstico, nós podemos fazer um bom prognóstico para essas crianças. Então, a ideia é que ela passe por perícia, mesmo sendo de tenra idade, para que se identifique o quão grave está o quadro clínico dela em relação ao psicológico. Agora, Viviane, depois de feito esse diagnóstico aí, existe a estrutura para atender essa criança do ponto de vista psicológico? Existe. Em termos de Brasil, nós somos bem avançados, em termos de Goiânia também. Goiânia, Aparecida, Trindade, Anápolis, são todas grandes regiões que possuem boa estrutura nas redes de atenção e proteção à criança e ao adolescente. Somos bem estruturados em relação a isso, temos protocolos rígidos, seguros, que são seguidos, né, e monitorados também, principalmente via Ministério Público. No começo da entrevista eu te perguntei o que essas pessoas acusadas dessa violência falam para a polícia. Agora, você como psicóloga, o que acha que leva uma pessoa a espancar o próprio filho de uma forma tão violenta?
Jordevá, essas pessoas, elas lidam com a violência como algo rotineiro na vida delas. Elas entendem que isso precisa ser realizado, né? Elas desenvolvem a violência como um dado social para elas. É um requinte muito cruel, mas elas precisam interagir socialmente desta forma. Por isso que nós temos os agressores e por isso que criminosos, eles voltam a reincidir no crime, porque faz parte de uma estrutura da personalidade da pessoa. A lei para esse tipo de violência contra esses agressores, ela pune de forma exemplar ou, na sua opinião, não? Você tocou num ponto super importante. O Código Penal, ele é muito rígido em relação a isso. Porém, quando se trata de crianças, Jordevá, principalmente crianças de tenra idade, em que o repertório verbal, vocal dela é muito limitado, por isso que vem a Lei 13.431, no intuito de proteger as crianças e de elevar a responsabilização. Porque o que a gente tinha até então? Inquéritos muito frágeis em termos de responsabilização e a criança também sem nenhum tipo de encaminhamento. Então, o que foi relevante na legislação é que não só promover o acesso da criança à justiça, mas promover a responsabilização de quem cometeu o crime. Este é o mais importante. E a lei, Jordevá, ela é muito inteligente, porque ela faz a previsão da perícia psicológica, porque a física já é da segurança pública, e ela faz a previsão da perícia psicológica também pela segurança pública. Então, nós precisamos cada vez mais equipar, né, as delegacias de direito de crianças e adolescentes com uma equipe multiprofissional de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, para promover, elevar a segurança do inquérito e elevar a responsabilização dessas pessoas. Com certeza. Porque senão passam impunes. Viviane, obrigado. Boa noite para você. Obrigada, Jordevá. Um prazer.